Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. E aí, Úrsula, vamos lá então revisar essa matriz aqui que você fez. Esse elefantinho, você fez ele com 11 centímetros de largura por 10 de altura, então ele é um bordado pequeno, tá? Vamos colocar aqui para redesenhar devagar para a gente analisar como você fez a estrutura dos pontos dessa matriz aqui. Vamos lá, Shift R, e ele começa a fazer então os primeiros pontos de costura do bordado. Enquadrei ele na tela para ficar melhor aqui. Vi que você fez a primeira cor, que aqui embaixo é como se fosse um piso, né, a graminha. Depois fez um objeto único aqui, estruturando melhor o tecido, conforme a gente fala lá no curso. Eu acho bastante válido, já que é um bordado com bastante elementos, bastante objetos em tatame, então dependendo do tecido que for bordar, pode encolher o tecido, né? Pode ficar ruim a qualidade do bordado, e por isso você fez esse primeiro objeto aqui. Eu achei bem uma boa escolha você ter feito esse primeiro objeto em ponto suporte aqui total, para depois vir com os objetos por cima. Mas eu estou vendo que cada objeto você não fez o ponto suporte individual dos objetos, né? Você está se baseando apenas no objeto de ponto suporte primeiro, do primeira cor aqui. Eu faria também um ponto suporte extra, tá? O ponto suporte convencional para cada objeto desse, para aumentar ainda mais o travamento e garantir sustentação correta do tecido para que o bordado não venha ficar com qualidade ruim, tá? Então toma nota aí que pode ser uma boa. Não estou dizendo que vai dar problema, mas dependendo do tecido pode dar problema sim. Na sequência fez a borboleta, ponto cheio, os detalhes da borboleta, agora está fazendo o contorno. Estou observando aqui o que a gente pode recomendar para que você venha alterar nessa programação dessa matriz para melhorar a qualidade do bordado lá na máquina de bordado, que é o que a gente quer, né? A gente quer um bordado bem feito lá na máquina. Um bordado feito na tela do computador é de fato muito fácil, né? Beleza, está finalizando ali, fez os detalhezinhos da orelha e acabou a programação. Ok, o bordado está com uma quantidade bem grande assim, de pontos, porque o bordado é todo denso, né, todo fechadão, então aí 26 mil pontos, conforme a gente pode ver aqui embaixo na barra de status. Agora vamos começar a analisar o que eu recomendaria de ajuste, de melhoria para esse bordado. Tá? Primeiro eu vou falar no aspecto de segurança, travamento do ponto, para a gente garantir que o tecido não venha sofrer tanto com a execução do bordado, e então com esse sofrimento, né, com esse excesso de pontos, que é a característica desse bordado, o tecido não venha encolher, repuxar, desencaixar os objetos em tatame aqui. Eu gostei bastante da iniciativa, como eu já falei, de você ter feito esse primeiro objeto, simulando aqui um ponto suporte único para todo objeto. Só que eu acho que também vale a pena, tá, por questão de segurança, vamos dizer assim, a gente fazer um ponto. Eu vou mudar a cor aqui só para ficar mais fácil a identificação, depois eu volto para a cor original, só para a gente conseguir enxergar bem aqui na tela os objetos dos quais eu quero te falar. Por exemplo, essa patinha dele aqui, ó, bem como depois vem os outros objetos em tatame, né? Então, cada um desses objetos, eu sugiro aqui um ponto de suporte, tá? E aí, no caso, você colocou um corrido para a borda, eu colocaria um tatame convencional mesmo. Ou seja, Gixson, mas aí eu teria 2 pontos de suporte? Nesse caso, sim, eu recomendo que você coloque 2 pontos de suporte, porque aí a gente vai ter o primeiro ponto de suporte. Eu vou voltar aqui para te mostrar. Ó, o primeiro ponto de suporte vai ser esse aqui, né, desse primeiro objeto que você fez grandão, representando um ponto de suporte geral para todos os objetos. E depois, para cada objeto, conforme a gente vai poder observar agora, no pezinho, tá vendo? Ele está fazendo um segundo ponto de suporte, que é um ponto de suporte específico para o objeto, ou seja, travando o objeto, travando o tecido para a realização de pontos desse objeto da pata num ângulo que pode ser totalmente diferente dos demais objetos. Então a gente garante que esse ponto, porque o ponto de suporte ele tem um travamento sempre no sentido contrário ao ponto de execução. Então se o ângulo do ponto é vertical, né, se você coloca o ângulo do tatame, por exemplo, na vertical, normalmente o ponto suporte ele é na horizontal, ou seja, para você criar uma grade sempre perpendicular, né? Perpendicular não, eu não sei se é esse o nome que fala, tá? Mas sempre contrário à direção do ponto. Se o ponto é vertical, se o ângulo do ponto tatame é vertical, automaticamente o Wilcom coloca para você o ponto de suporte com a estrutura na horizontal. Tá? Se você coloca, por exemplo, em uma diagonal, tipo o ângulo do ponto, nessa diagonal aqui, automaticamente o ponto de suporte vai entrar travando no sentido contrário, sempre no sentido oposto.
E como aqui a gente fez esse travamento, né, de um modo geral, para poder travar, segurar todo o tecido, ele ajuda, mas ele não é suficiente na minha visão. Tá? Ele não é suficiente porque ele não tem orientação correta do ângulo do ponto que virá ainda na execução dos demais objetos. Né? Então ele é uma base, ele é apenas uma base para estruturar o tecido para que depois venham ser realizados os objetos em tatame. Mas ele não é, de fato, na minha visão, o suficiente. Então por isso que eu gosto de colocar ponto de suporte em todos os objetos em tatame. E aí eu vou dar um Shift S aqui para exibir apenas esse objeto, e aí você vai ver exatamente o que eu estou falando, tá vendo? O ângulo desse ponto tatame aqui é nessa posição, tá vendo? Nessa posição vertical. Olha exatamente para onde ele colocou o ponto de suporte, tá vendo? No sentido oposto, tá? Eu falei perpendicular, mas na verdade não é perpendicular, que é sentido oposto, né? Eu acredito que é isso. Desculpa se eu estiver errado. Mas exatamente isso, no sentido oposto do ângulo do ponto. Tá? E agora eu vou colocar nos demais objetos para você conseguir enxergar exatamente o que eu estou falando na prática aqui. Deixa eu avançar todos os objetos aqui. Vou selecionar todos os objetos em tatame, selecionar por tipo de ponto, tatame. Tá? E aí eu vou selecionar todos os objetos em tatame que a gente está enxergando aqui na tela. E eu vou colocar aqui, ó, vou selecionar todos os objetos em tatame. Aqui eu selecionei esses objetos aqui que eu quero, os objetos de base, tá? Esse aqui não. Só esses objetos aqui, ó. Tá vendo? Vou dar um Shift S para exibir apenas esses objetos. Tá vendo que você não usou o ponto de suporte, ó, nesses elementos aqui. Então, o que eu sugiro nesse primeiro momento, para travar e garantir um bordado de melhor qualidade, tatame. Ponto tatame em todos os objetos que você utilizou tatame, tá? Isso adicional ao ponto de suporte que você já tinha feito, que é aquela primeira cor lá, o primeiro objeto, tá? Tá vendo? Ó, ponto de suporte, ele vai ficar com travamento, ó, sempre no sentido oposto ao objeto. Aqui não ficou no sentido oposto porque você trabalhou com angulação aqui. É um outro ponto também que eu devo considerar que eu não gosto muito de trabalhar com esse tipo de angulação em objetos tão estreitos em ponto cheio, tá vendo? 2 milímetros, 2 milímetros, tá? Eu vou recomendar você dividir esse objeto aqui em dois. Então você pode, por exemplo, pegar a ferramenta de corte, vamos pegar aqui a ferramenta de corte, e vamos dividir aqui assim, ó, esse objeto. Tá? Basta dar um Enter aqui. Dividido o objeto, eu recomendo trabalhar nesse caso aqui com ponto cheio. Então nesse objeto aqui, ó, vou dar um Ctrl Z para você ver, estava tatame, tá vendo? Mas é um objeto muito estreito, ele está com 2 milímetros aproximadamente nessa área aqui. Então, nesse caso, eu sugiro trabalhar com ponto cheio, depois que eu fiz o recorte do objeto. Vou melhorar aqui a angulação dos pontos, para melhorar um pouco a qualidade do ponto nesse sentido aqui. Tá? É importante fazer esse ajuste aqui, porque quando corta, o objeto ele não segue uma angulação bacana, muitas das vezes, porque ele aproveita a angulação do objeto anterior. Tá? E aí aqui sim, aqui a gente pode trabalhar com tatame. Esse aqui, como eu mudei de ponto tatame para ponto suporte, aliás, de ponto tatame para ponto cheio, também é importante trocar aqui o ponto suporte dele para zigue-zague, já que agora a gente está trabalhando com ponto cheio. E aí você tem que ativar aqui por segmento para ele dar o acabamento do ponto suporte correto aqui, tá? Então eu faria isso nessa orelhinha aqui. Na outra, deixa eu ver aqui qual a distância entre esses objetos aqui, para a gente ver se vai... essa aqui já não recomendaria. Ela já está com 4 milímetros, 4 milímetros já é uma distância boa para a gente manter o ponto tatame, tá? Então eu vou manter esse mesmo ponto tatame aqui que você colocou. No caso, só a orelhinha aqui, essa pontinha da orelhinha, que eu substituiria então para ponto cheio, porque é muito estreitinho para fazer em tatame. E aí, continuando a análise que a gente estava recomendando aqui com relação ao ponto de suporte do tatame, dá uma olhadinha na patinha, tá vendo? O ponto de suporte da patinha ficou exatamente no sentido oposto. Por quê? O ponto é nesse sentido horizontal, tá vendo? Tem uma certa angulação aqui, você colocou um efeito florentino, mas você pode perceber que a linha base aqui do ponto de suporte está no sentido oposto ao ângulo do ponto. E é exatamente por esse motivo, por essa razão, que eu sugiro colocar um ponto de suporte para cada objeto, ainda que você coloque aqui um ponto de suporte único, né, um objeto de ponto de suporte único, que é o caso que você fez nesse objeto aqui. Tá? Ele trava, ele auxilia, mas ele não é, na minha visão, suficiente muitas das vezes. Tá? Então, beleza, eu vou colocar a cor original aqui do elefantinho, para a gente voltar com a cor dele, para a gente analisar outros aspectos que eu percebi que você pode melhorar também no bordado.
Vamos lá, uma outra coisa que eu vi, o bordado está muito bem feito, tá? Não posso deixar de comentar, está muito bem feito, está muito bonito, está bem acabadinho, os objetos estão bem desenhados, a aplicação dos pontos foi bem acertada aqui, você acertou a mão. A única recomendação até agora é o ponto suporte, essa alteração desse objeto aqui em cima de tatame para ponto cheio. E agora a última alteração que eu vou sugerir é exatamente a espessura desse contorno, tá? Se eu aproximar aqui, ó, eu estou apertando a letra B no teclado e estou dando um zoom aqui com o mouse, para a gente tirar uma medida com a tecla M aqui no teclado, ó, tirar uma medida dessa espessura. Como você não usou a entrada C, eu tenho que medir através do M. E ele está dando, olha, menos de 1 milímetro de espessura esses contornos. Na máquina de bordar industrial, possivelmente a máquina, se ela estiver regulada certinha, usando uma agulha correta, ela vai bordar com qualidade sim esses objetos estreitinhos, porque uma máquina industrial ela tem mais força para poder costurar pontos estreitos, tá? Já uma máquina doméstica não é a mesma coisa. Então se bordar isso aqui, esse desenho, essa matriz, numa máquina doméstica, principalmente se for no material mais maleável, como a malha, por exemplo, vai dar muito problema, tá? Por conta da densidade que está convencional nesses objetos em contorno aqui e também por conta da espessura. Então eu recomendo duas coisas nesse caso. Em máquina industrial, possivelmente você não vai ter dor de cabeça, como eu disse, então possivelmente não precisaria alterar absolutamente nada porque o desenho está muito bonito. Mas para bordar em máquina doméstica, eu vou recomendar duas edições aqui, com relação ao contorno em si. E para isso eu vou dar aqui um Shift S para exibir apenas os contornos. E eu vou recomendar fazer duas coisas. Uma delas, para você não ter que editar cada objeto, aumentando a largura, a espessura do contorno, eu vou recomendar usar a própria compensação de encolhimento, que dá esse efeito também, tá? Então vem aqui em compensação de encolhimento, aumenta aqui, eu vou colocar 0,45 para a gente ver visualmente o valor, para a gente poder visualizar. É claro que aqui eu estou fazendo em todos os objetos, e ficou grosseiro, tá vendo? A parte dos olhos, principalmente, ficou bem grosseiro. Então eu vou diminuir um pouco para 0,35, para a gente enxergar como ficou. E além disso, aliviar um pouco mais os pontos. Em vez de 0,40, vamos trabalhar aqui com 0,65 milímetros, para ele dar mais leveza para o ponto. Nesse caso também eu não preciso de ponto suporte, porque é bem estreitinho. Então eu tiro o ponto suporte, aumento o espaçamento para 0,65 e aumento também um pouco a compensação de encolhimento, como eu já fiz aqui, para dar um pouco mais de corpo, né? Talvez não tanto, vamos botar 30, né? Lembrando que compensação de encolhimento é fração de milímetro, mas para cada fração dessa, 0,30 tem um corpo, 0,35 ele aumenta radicalmente, ainda que é uma variação pequena, mas ele aumenta sim consideravelmente aí a espessura do contorno, tá? E aí a gente vai ter um bordado mais leve na máquina doméstica, tá? Então considere isso caso você venha precisar bordar esse desenho, essa matriz em uma máquina de bordar doméstica. O bordado vai ficar mais leve para ser realizado pela máquina, fazendo com que o material não sofra tanto e o bordado fique mais delicado, tá? Então considere isso também, mas basicamente é só isso que eu tinha para recomendar desse desenho aqui. O desenho está bem bonito, bem feitinho, está com poucas cores, não tem repetição, não tem não tem repetição de cores desnecessárias aqui. Cada ordem, cada cor o seu grupo de objetos, né? Então realmente o desenho está bem feito, bem bonito, parabéns aí pela qualidade do bordado, tá? Esses ajustes é mesmo para poder melhorar a qualidade do ponto em si, dependendo ali da máquina que você vir a utilizar, a máquina de bordar em si. Beleza, Úrsula? Então é isso. Parabéns aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!